Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer que Ele está entronizado. Louvado seja Deus no seu trono de glória. Os querubins e os serafins a todo tempo adorem o exalto. Ainda que nós não viéssemos a adorar, a Bíblia vem dizer que ainda que nós não clamássemos, ainda que nós não adorássemos, ainda assim tem as pedras que clamariam. Por isso que eu e você, louvado seja Deus, devemos nos posicionar em adoração, porque ainda que nós viéssemos a não clamar, ainda assim as pedras clamariam, ainda assim as pedras louvaria e adoraria o nome santo do Senhor Jesus. E é sempre motivo de muita alegria que eu venho aqui compartilhar uma palavra que Deus Ele coloca no meu coração. Seja sempre muito bem-vindo. Eu deixo a paz do Senhor Jesus em Cristo e que o Senhor continue te fortalecendo, te abençoando, te sustentando. E é por isso que eu quero te convidar a louvar, bendizer e a exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! É a certeza de que nós temos, que Ele está presente, que Ele vive, que Ele reina, que Ele vive, aleluia, e reina, que Ele reina e Ele vive. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, receba a paz de Cristo, em nome de Jesus, aleluia, e vamos adorar a Ele, porque Ele é digno, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, porque somente para Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. Louvado seja Deus pela sua vida aí do outro lado. E eu quero agradecer, porque em tudo Deus Ele é fiel, Deus Ele é bom, Deus Ele sempre sabe o que faz. E como é bom saber que Deus Ele trouxe você até aqui, para junto nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus, para junto nós meditarmos na palavra do Senhor. Vamos adorar? Louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande é Jesus a todo tempo, aleluia, e tudo que Ele faz é tremendo, é perfeito. Por isso declare que você veio para adorá-lo, glória a Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Não sei se você conhece esse louvor, mas eu quero te convidar a declarar que você está aí para adorar, que você vive para glorificar, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para adorarmos o nome dEle. Por isso declare, glória a Jesus, que você veio para adorar, que você veio para exaltá-lo, que você veio para glorificar. Grande é o nome do Senhor Jesus e é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Jesus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso tu és. Humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Glória a Jesus. Nós nunca saberíamos o preço, glória a Jesus, de ver os nossos pecados pregados naquela cruz do Calvário. Por isso declare aí, glória a Jesus, eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Glória a Jesus. Eu tenho certeza que eu e você, nós não temos noção. Por isso que é importante nós declararmos que nós entendermos que nós precisamos adorá-lo. Por isso é importante nós declararmos que nós entendemos a sua grandeza, a sua soberania. Nós entendemos o ato de amor ali na cruz do Calvário. Nós entendemos o propósito de Jesus ter vindo. Jesus não veio à terra porque ele simplesmente quis, porque a terra era um lugar bom, não. Jesus não veio à terra simplesmente porque ele achou legal. Jesus não veio à terra simplesmente somente para receber a glória no nome dele, não. Jesus, ele veio cumprir, aleluia, um pedido. Jesus, ele veio cumprir a vontade do seu Pai. Por isso, eu e você nunca vamos saber o preço que ele pagou. Mas ele pagou um alto preço e foi pela minha vida e foi pela sua vida para que nós tivéssemos direito à salvação. Por isso, aleluia, já é motivo suficiente de nós exaltarmos, de nós glorificarmos. Talvez, louvado seja Deus, você não tenha um motivo humanamente falando, mas você tem um motivo espiritualmente falando. Glória a Jesus. Quantas das vezes, aleluia, a vida, as situações, as aflições quer nos tirar essa alegria de glorificar, de exaltar. E Deus vem dizer: tenha no seu coração a alegria da salvação. Tenha no seu coração a alegria do ato de Jesus. Tenha no seu coração a certeza de que Ele te ama e que aquele preço que Ele pagou também foi pela sua vida. Por isso declare que você veio para dizer que Ele é o teu Deus. Aleluia, Jesus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu tenho certeza que o maravilhoso também é maravilhoso para ti. Eu tenho certeza que o maravilhoso é soberano, é, aleluia, o Rei da Glória, aquele que veio, aquele que era, aquele que é e que há de vir, aquele que a palavra do Senhor vem dizer que Ele é o Cordeiro, aquele que a palavra do Senhor vem dizer, glória a Jesus, que Ele se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E Ele levou ali, sobre Ele, todas as nossas dores, todas as nossas lutas, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que vinha para nos trazer distanciamento do Pai. Ele cravou ali naquela cruz. E eu quero declarar contigo neste exato momento que Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele tem cuidado de nós. E como é bom poder contar com esse cuidado soberano, celestial, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu gostaria de abrir com você aí a palavra do Senhor, lá no livro de Jó, capítulo de número 14. O Espírito Santo me trouxe essa palavra, lembrança no dia de hoje. E quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra no dia de hoje, Deus ele falou comigo: esta é a palavra que eu quero que você compartilhe com o meu povo. E aqui eu estou para compartilhar a porção, aleluia, celestial do Senhor. E diz assim, Jó, capítulo, louvado seja Deus, grande é o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 14 diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixa os olhos num homem desses e o trarás à tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem, glória a Jesus, estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabelecestes limites, que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão.
e ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Glória a Jesus. E eu quero ler até aqui a palavra do Senhor, livro de Jó, capítulo de número 14. Nós lemos o versículo de número 1 até o versículo de número 9. E aqui está Jó fazendo uma observância a respeito da vida do homem. E durante aquele momento em que Jó ele passa pela prova, como todos nós conhecemos a história de Jó, onde a palavra do Senhor vem dizer que Jó, ele foi provado, louvado seja Deus, em todas as áreas da sua vida. Nos diz a palavra que Jó, ele conversa aqui com 3 amigos e durante todo aquele processo, nos diz a palavra que os amigos comentavam algo e Jó ele ia e respondia em cima daquilo que era argumentado. Mas a palavra do Senhor vem dizer que contudo Jó ele não pecou com os seus lábios. Mas algo interessante acontece aqui nesse cenário, porque Jó estava passando por todo aquele caos, por todo aquele problema, por toda aquela dificuldade, por todo aquele luto, por toda aquela prova, por todas aquelas dores. Mas Jó ele pode observar algo. E Deus vem falar para mim e para você que muitas das vezes no momento de prova, no momento de luta, no momento de dor, é o momento que Ele vai nos mostrar algo, é o momento que Ele vai falar ao nosso coração, é o momento que Ele vai trazer, louvado seja Deus, algo grandioso é o nome do Senhor Jesus para o meu e para o seu entendimento. Nos diz a palavra que Jó ele começa o texto falando a respeito de homem, falando a respeito de como o homem nasce, e diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Olha só o que ele está declarando. Eu entendo que Jó está falando isso pela própria dificuldade, pelo próprio cenário que ele está passando. E aí mais embaixo ele diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número dos seus meses e estabelecesses limites que ele não pode ultrapassar. E Jó está dizendo assim: eu estou passando por tudo isso, eu estou passando por toda essa prova, mas eu entendo que o dia do homem está estabelecido pela tua mão, está estabelecido pelo teu limite. Eu entendo que Jó estava dizendo assim para si mesmo. Louvado seja Deus. Jó estava dizendo para a sua própria alma. Jó estava declarando que ele sabia que se Deus quisesse fazer, Deus fazia. Se Deus quisesse salvá-lo, liberá-lo daquela situação, Deus iria tirá-lo. Mas ele estava dizendo também que os dias dele pertenciam ao Senhor. Ele estava dizendo que ele sabia que tinha um limite, que o homem só vai até onde Deus permite, que os dias do homem estão contados. E diz assim: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste esses limites que ele não pode ultrapassar. Jó estava dizendo: louvado seja Deus, ainda que seja a minha vontade ficar mais um pouco, ainda que esteja acontecendo tudo isso comigo, eu sei que há uma data, e eu sei que dessa data eu não posso ultrapassar. Eu sei que Deus ele tem um tempo para mim. Eu sei que o tempo de Deus, aleluia, é aquele tempo que ninguém pode mudar, que ninguém pode acrescentar, a não ser Ele mesmo. Está escrito que Jó ele diz assim, versículo de número 6: por isso desvia o olhar dele, por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como um trabalhador contratado. E Jó ele faz uma comparação, né, de uma pessoa que está empregado, que tem um tempo ali, um contrato vinculado, onde aquele contrato, aleluia, existe dias firmados. E Deus vem dizer para mim e para você que os teus dias e os meus dias são contados por Ele. Não pela terra, não pelo outro homem, louvado seja Deus, não pelo outro mundo, aleluia, pelo outro reino espiritual, o reino das trevas, mas Deus está dizendo que os teus dias, os meus dias, pertencem ao Senhor Jesus. E aí no meio disso tudo, Jó, ele faz uma comparação, porque ele está dizendo assim, que pelo menos para a árvore, louvado seja Deus, há uma esperança. E eu entendo que Jó naquele momento de dificuldade estava dizendo, o dia do homem, ele não, quando Deus ele diz que até aqui, mas para a árvore há uma esperança. Mas eu creio que era o próprio Deus ministrando no coração de Jó. Era o próprio Deus dizendo assim: olha, Jó, assim como eu faço com a árvore, eu posso fazer contigo também. Porque Jó estava dizendo, louvado seja o Deus, que havia um limite, sim, e há um tempo determinado, e há. Mas Deus está dizendo que quando não está no tempo, Deus estava querendo usar o próprio pensamento de Jó
a própria situação do que ele estava observando para falar ao seu coração. Jó estava dizendo assim que os dias do homem eram contados na terra e que o homem não poderia ultrapassar esse limite, esse tempo que Deus estabeleceu. Mas aí Deus ele usa da natureza, Deus ele usa do entendimento e Deus ele fala assim: olha Jó, mas quando ainda não é o tempo, quando ainda não chegou o tempo desse homem ser recolhido, olha o que pode acontecer com ele. E aí a Bíblia diz que Jó ele faz um comparativo em relação ao homem e em relação a uma árvore que foi plantada, e diz assim: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar. E o próprio Espírito Santo de Deus estava querendo ministrar no coração de Jó. Por quê? Porque quando não chegou o tempo de ser cortado, quando ainda não chegou o tempo de Deus na minha e na sua vida, de quê? De ser recolhido, de sair desta terra, Deus ele vai fazer exatamente como ele conta aqui, por intermédio do pensamento de Jó, onde Jó está pensando, louvado para Deus, que para o homem não tem mais saída, mas que para uma árvore, pelo menos se ela for cortada, haverá um brotar de novo. E Deus está dizendo para Jó: olha Jó, exatamente como eu faço com a árvore, eu também faço com o homem, porque o tempo teu ainda não chegou. E foi exatamente o que Deus ele fez na vida de Jó. Está escrito assim, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 7, que diz assim: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. E Deus está querendo dizer para mim e para você que assim como ele renova uma árvore, imagine eu e você. Sim, uma árvore que ela precisa de água, louvado seja Deus, para renovar as suas folhagens, para renovar o seu tronco, para que assim a sua raiz seja vivificada. Louvado seja Deus, está escrito: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar. E eu acho interessante que Jó ele pode ter perdido tudo, mas ele não perdeu a vida. E enquanto há vida, há esperança. O que Deus estava querendo dizer para Jó naquele exato momento é: Jó, pode ter caído as folhas, pode ter caído o tronco, pode ter caído os frutos, pode ter caído até o caule, mas se a raiz está firmada na rocha, louvado seja Deus, ao cheiro das águas, ao cheiro do Espírito Santo, ao cheiro da presença de Deus, vai ter renovo. Eu fico imaginando que muitas das vezes nós vemos uma árvore e nós podemos olhar que ela não está tão vistosa como deveria. Ou quem sabe em um outro momento você passa e ela está ali, cheia de flores, cheia de folhas, glória a Jesus, cheia de frutos. Mas em um outro determinado momento, ela não está tão vistosa como quando você passou e viu ela cheia de flores, cheia de folhas e cheia de frutos. E Deus ele vem dizer que assim também é na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós temos estações, mas isso não quer dizer que Deus ele deixou com que a árvore venha morrer. E nós somos comparados junto à árvore, onde a palavra do Senhor vem dizer que Jesus ele diz: louvado seja Deus, que nós somos árvore plantados junto ao ribeiro. E Deus, aleluia, é a fonte, é a água pelo que se nós nos molharmos, nós não iremos ficar secos, nós não iremos ficar sem vida. E Jó ele faz um comparativo. Jó ele está dizendo: o homem tem os seus dias contados, mas a árvore, pelo menos para a árvore, há uma esperança. E Deus vem dizer que ele é a tua esperança. A esperança não morreu, a esperança ressuscitou naquela cruz do Calvário. A esperança se chama Jesus de Nazaré. E nele nós podemos, aleluia, ter renovo, ter vigor. Está escrito: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Porque ele é Deus, porque ele é fiel. E a glória, louvado seja Deus, da última casa será maior do que a da primeira. E já ele declara assim: para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar. E Deus vem dizer: muitas das vezes alguém pode ter até cortado as tuas galhas,
pode até ter cortado, louvado seja Deus. De que forma? Muitas das vezes as frustrações, as desilusões, o fato de você ter confiado, louvado seja Deus. Quantas coisas podem acontecer para que a árvore seja cortada? O tempo difícil chega, o sol chega, mas a raiz, ela está aprofundada. E se a tua raiz estiver na rocha chamada Jesus, pode até a árvore estar cortada, pode até o tronco não estar tão vistoso, pode até não ter frutos, pode até as folhas terem caído, mas Jesus vem dizer que Ele faz brotar um renovo. E quando o renovo de Deus chega, a árvore que estava murcha, a árvore, louvado seja Deus, que estava sem folhas, que estava sem frutos, que estava sem flores, volta a brotar de novo. Esse, aleluia, é o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. E diz assim: se cortada torna a brotar e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão até envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará. E Deus vem dizer que ali tem um novo tempo. Muitas das vezes é necessário podar. Muitas das vezes é necessário tirar alguns galhos que estão mortos. Muitas das vezes é necessário retirar algumas frutas que estão, louvado seja Deus, ali numa condição não boa. Deus está dizendo que muitas das vezes Ele tira coisas que parece que arrancou as nossas estruturas. Muitas das vezes Ele permite que situações aconteçam, a qual eu e você não estamos preparados e a árvore é abalada. Imagine só, louvado seja Deus, galhos sendo arrancados de uma árvore. Imagine só o machado, louvado seja Deus, passando e cortando o tronco, cortando o galho, louvado seja Deus. Muitas das vezes nós não entendemos. Nós não entendemos quando Deus Ele tira algo, quando Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós achamos que estava no tempo de florescer, não floresce. Quando nós achamos que estava no tempo de frutificar, não frutificou. E Deus está dizendo: há um renovo, ao cheiro das águas há um renovo. Não perca a esperança. Olhe para uma árvore, louvado seja Deus, se ela for cortada e a raiz estiver lá, ela vai brotar de novo, haverá um renovo, haverá um vigor. E Deus está dizendo que mesmo com toda a situação, se você permaneceu, se você não soltou, se você continua declarando que Deus Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu ajudador, que Ele é a tua torre forte, que Ele é a tua rocha, as tuas raízes estão firmadas. Ainda que tentem cortar os galhos, ainda que Deus tenha permitido uma situação, aleluia, há um renovo. E diz assim: e dará ramos como se fosse muda plantada. Olha só, está escrito que quando Deus Ele faz um renovo, é como se Deus Ele tivesse pegado uma muda nova e plantado ali onde já há uma plantação, onde os galhos, louvado seja Deus, estão precisando de um vigor. E Deus Ele está dizendo que Ele faz tudo novo, que Ele traz uma unção nova, que Ele traz uma graça nova, que Ele traz uma novidade divina sobre a sua vida, que Ele traz uma fé renovada, louvado seja Deus. Quantas das vezes o vento leva as folhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas das vezes o vento leva os frutos, quantas das vezes o vento leva, louvado seja Deus, as flores. E Deus está dizendo que ao cheiro das águas haverá um renovo. O Deus que me trouxe aqui, Ele veio dizer: Jó, ele estava olhando, aleluia, a situação do homem, mas naquele momento ele pode observar, ele pode fazer uma comparação entre o homem e uma árvore. E Deus estava querendo dizer para ele: olha, Jó, assim como eu faço com a árvore, eu faço contigo. Porque os dias do homem estão contados sim, mas quando o dia do homem ainda não chegou no tempo determinado, eu trago um renovo. O Deus que me trouxe aqui, Ele veio trazer um renovo para a sua vida. Ele veio dizer para você que há esperança, meu irmão, que há esperança, minha irmã. Ainda que você esteja olhando, ainda que você esteja vendo a árvore seca, a árvore ressequida, a árvore sem fruto, a árvore sem folhas, a árvore sem, louvado seja Deus, sem flores. Deus está dizendo: há um renovo, tenha esperança. Porque ao cheiro das árvores, ao cheiro das águas, Ele fará brotar um renovo. Ele fará brotar um renovo como se fosse muda plantada nova. Deus está dizendo: há esperança. Há esperança. Há esperança.
Olhe para o tempo, olhe para o cenário, olhe para a criação divina. Olhe para as coisas como Deus ele faz. Está escrito que os pássaros eles não plantam, eles não semeiam, mas Deus não os deixa com fome. Eu não sei se você já percebeu locais longínquos, onde ninguém nunca acessou, ninguém nunca habitou, e ali há espécie de plantas, de árvores. Quem plantou? Jesus, na criação do mundo. Glória a Jesus. O próprio sistema ecológico faz com que as coisas frutifiquem. E Deus está dizendo, há esperança. O Deus que me trouxe aqui, ele veio acender a lamparina da esperança. A palavra do Senhor vem dizer que nós precisamos ser candeias acesas. Mas muitas das vezes a candeia da fé, a candeia da esperança, ela está apagada, e Deus vem dizer, acende essa candeia no dia de hoje, porque eu vim dizer para você que há esperança. Assim como há esperança para uma árvore que foi cortada, ainda que passe ali qualquer tipo de serra, seja elétrica, seja manual, há esperança. Por quê? Porque as raízes estão plantadas e ao cheiro das águas há um renovo. Quem sabe você está pensando que possa ser que não tenha mais esperança, que não tenha mais jeito, que não tenha mais como florescer, que não tenha mais como brotar, que não tenha mais como vingar. E Deus está dizendo, há esperança sim. Enquanto a vida, a esperança, lute, não se conforme. Creia que há esperança. Está escrito. Suas raízes poderão envelhecer no sol e o seu tronco morrer no chão. Olha o que está escrito. Que o tronco ele pode até morrer. O que é o tronco? Aquilo que está visível. O tronco é aquilo que se pode ver. O tronco é aquilo que muitas das vezes sustenta o galho. O tronco é aquilo que traz, aleluia, vistosidade. Mas Deus está dizendo que Ele conhece o teu íntimo, que Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas estruturas, Ele conhece a tua base, Ele conhece as tuas raízes, e Ele sabe que você está firmado na rocha, ainda que tenha vindo o vento, ainda que tenha vindo a tempestade, ainda que tenha balançado os galhos, ainda que tenha feito cair as folhas. Oh, alachou, alabadarash. Ele está dizendo que Ele traz renovo, que Ele traz vigor, que Ele é o Deus que faz brotar um renovo, que faz brotar um vigor. E diz assim, para a árvore pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. E eu quero declarar que os seus renovos possam vingar. Renovo de fé, renovo de esperança, renovo de perseverança, que vingue aí onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra na tábua do seu coração e declare de onde você estiver, que se há esperança para uma árvore que é cortada, glória a Jesus, e ao cheiro das águas brotará um renovo. Imagine para mim e você que estamos plantados juntos ao ribeiro que é uma fonte que não seca, ao ribeiro que é uma fonte inesgotável. Por isso que a Bíblia vem dizer que Ele é fonte de águas vivas, dele flui, dele jorra o tempo todo. Por isso Ele aparece para aquela mulher ali, glória a Jesus, a samaritana. Nos diz a palavra que Ele aparece e a mulher vai tirar água do poço, e Ele diz, se tu souberes quem eu sou, seria você quem me pediria água. Porque aquela mulher estava pegando água pelo qual ela teria que voltar e pegar de novo todos os dias. E aquela água se acabaria, porque ia chegar um momento na casa dela que ela ia olhar para aquele cântaro, que ela ia tentar deitar aquele cântaro para colocar em um copo, em uma botija, não sei, talvez, e aquela água iria ter acabado. Mas Jesus, Ele foi dizer para aquela mulher, eu sou a fonte de água viva, pelo que se você beber da minha água, nunca mais você terá sede. E o Deus que me trouxe aqui, Ele vem nos dizer que Ele é essa fonte de águas vivas, que Ele é aquele que traz o renovo. Se você está precisando de um renovo, de um vigor, clame a Ele, clame a presença do Espírito, clame a fonte de águas vivas, que não para de jorrar, a fonte dele é eterna. A fonte do Senhor Jesus não deixou de jorrar. Ela continua, louvado seja Deus, aleluia. As comportas dos céus continuam abertas para jorrar, aleluia, 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 Jesus.
A esperança, a esperança, a esperança. A esperança se chama Jesus, a esperança se chama o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que faz brotar um renovo. Oh, alabaxou, alabadeca, laradarabaxou, alabadeca, liou, alabadarabá. A esperança se chama um renovo, que traz vida. Está escrito que Deus ele trouxe um renovo para o povo de Israel. Quando Deus mostrou o vale de ossos secos a Ezequiel, Deus estava querendo dizer: olha, Ezequiel, como está o meu povo? Está seco, está sem a presença, está sem vida. Mas quando eu soprar, você crê, Ezequiel? Profetiza, profetiza. E Deus está dizendo: profetiza. Profetiza sobre o quê? Sobre esta árvore seca. Profetiza sobre este galho que não dá mais fruto. Porque ele traz um renovo. Pode não ter esperança muitas das vezes para o homem, aquele que, aleluia, apenas está na terra como criação. Mas para o homem que crê, para o homem que vive o propósito de Deus, haverá sempre uma esperança. Passaram-se cerca de milhares de anos depois que Adão pecou, louvado seja Deus. Passaram-se milênios e a palavra do Senhor vem dizer que Deus levanta profetas e Deus ele dá a entender que ele vai trazer Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que o tempo passa, louvado seja Deus, e até parecia, louvado seja Deus, que estava distante da profecia se cumprir. E num tempo, aleluia, improvável, num local, louvado seja Deus, esquecido, num local que não era nem visto, nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa cidadezinha chamada Nazaré. E vem ele lá da Galileia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Parecia que a humanidade ficaria perdida. Parecia que nós iríamos viver debaixo do jugo do pecado o tempo todo. Mas aí Jesus ele veio para trazer esperança, para trazer um renovo, para dizer: o véu do templo se rasgou e você tem acesso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Jesus. Está escrito que certa vez vinha Jesus entrando em uma cidade por nome de Naim. E a palavra vem dizer que havia ali uma mulher carregando um esquife, traduzidamente falando, um caixão, uma espécie de, aleluia, armário para carregar o defunto. E a palavra do Senhor vem dizer que aquela mulher era viúva, pelo que ela já tinha passado por aquela situação. E a Bíblia vem falar que a situação parecia se repetir. Mas está escrito que aquela mulher ela estava saindo, e depois que saía, aleluia, das portas da cidade, aleluia, aquela pessoa era levada para os limites fora da cidade. Era um costume judaico, onde não fazia ali o enterro dentro da própria cidade. Mas a palavra do Senhor vem dizer que a esperança veio ao encontro daquela mulher, e antes daquela mulher sair as portas daquela cidade, nos diz a palavra do Senhor que a esperança veio até ela e disse: não chore. Jesus ele sabia o que estava acontecendo ali, e Jesus ele se compadeceu daquela mulher, pelo que Jesus ele sabia que aquela mulher já havia chorado muito. E Jesus estava dizendo: não chore, porque a esperança chegou. Jesus estava dizendo para ela: eu cheguei no cenário. Será que você pode entender que quando a esperança chega, tudo muda? A esperança chegou, aleluia, se aquela mulher, louvado seja Deus, saísse daqueles limites, glória a Jesus. Para ela era como se fosse uma contagem regressiva. E muitas das vezes tem pessoas que estão assim nesse limite, nessa contagem regressiva, olhando
está pensando, aleluia, a esperança acabou. Eu estou carregando aqui este problema, laçou, alabadarabás. Estou eu chegando ali até a porta, arabaçou, alabadecaliou, alabaxo. Porque quando chegava da porta da cidade para fora, já era um limite de qualquer local ali poderia, alabaçou, alabadará, serebeca, alabadarabás, enterrar aquele jovem. Mas Jesus está dizendo, não vou deixar chegar até a porta, porque a esperança chegou. Creia nessa palavra, creia nessa revelação, que a esperança chega no teu cenário. A esperança, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, ela veio. Ela caminhou na terra e ela permanece aqui por intermédio da presença do Espírito Santo, a esperança. A palavra de Deus para o teu coração é a esperança. Você está vivo, eu estou vivo. A esperança. A esperança está no trono. A esperança está à direita do Pai Todo-Poderoso. A esperança se chama Jesus. Coloque essa situação na palma das mãos do Senhor. Eu quero te convidar a orar neste exato momento. Entregar a sua vida, louvado seja Deus. Assim como Jó estava fazendo uma comparação ali. E Jó pode receber algo divino. Talvez num momento como esse, Deus ele quer te entregar algo divino. Uma declaração de vida que vai edificar outras pessoas. Olha como esta palavra está edificando a minha vida e a sua neste exato momento. E quantas pessoas já edificaram e quantas mais irão edificar. Jó ele pode ter um entendimento que talvez humanamente falando, se ele não tivesse passado por problema algum, ele não teria. Há um renovo, minha irmã. Há um renovo, minha irmã. E algo só pode ser renovado se está faltando, se não tem vigor, se não tem forças. Não tem como você encher o que já está cheio. Porque está cheio. Mas se estiver faltando, tem sim como ele preencher. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença, meu Pai, em nós. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor é o renovo que nós precisamos. Nós entendemos, meu Pai, que os nossos dias eles têm um tempo estabelecido. Mas até chegar lá, meu Pai, o Senhor usará da tua misericórdia para nos renovar quantas vezes for preciso. Está escrito, meu Pai, aleluia, que as raízes elas podem até envelhecer no solo. E o tronco, meu Deus, ele pode até não ter, meu Pai, aleluia, ali o vigor necessário. Mas também está escrito que ao cheiro das águas, meu Deus, haverá um renovo. Nós queremos clamar o renovo do Senhor. Nós queremos declarar, meu Deus, aleluia, que mesmo que nós venhamos a ter perdido, meu Pai, alguma estação, que nós não venhamos a frutificar ou a florescer no momento que nós achávamos que nós iríamos florescer. Nós queremos declarar ao Senhor, meu Deus, que nós não vamos perder a esperança no nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar, meu Pai, aleluia, que assim como o Senhor, meu Pai, faz com a árvore, o Senhor faz conosco. Porque se nós formos árvore plantada junto ao ribeiro, meu Pai, aleluia, nós iremos brotar, meu Pai, frutificar, Jesus. E nós não seremos arrancadas, porque a tua presença nos fortalecerá. Obrigada, meu Deus, por esta palavra. Entre com renovo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Traga sobre ele, meu Deus, um vigor, uma força, meu Deus, aleluia. Como está escrito que jovens sois fortes, porque já vencestes o maligno. Que o Senhor traga força em nós de um jovem, meu Pai, aleluia, para que nós venhamos a vencer, Jesus. Para que nós venhamos a declarar como está escrito, que dará ramos como se fosse muda plantada. Nós vamos dar ramos na presença do Senhor Jesus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de Jó, capítulo de número 14, que vem dizer que ainda que a árvore seja cortada, ao cheiro das águas, torna a brotar. Deus é o Deus que vem dizer que há esperança sim, ainda que pareça que não. Louvado seja Deus, mas na presença dele sempre haverá uma saída, um caminho, uma esperança, uma resolução. Se você tem sentido a presença do Senhor, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Seja sempre muito bem-vindo. Deus te abençoe. Medite nesta palavra e na palavra do Senhor. E Ele vai continuar falando grandemente ao teu coração. A paz de Cristo e uma semana extraordinária. Receba esta oração e declare aí onde você estiver ao cheiro das águas. Chame Ele, o cheiroso, a rosa de Saron.
aleluia, o lírio dos vales, o Senhor Jesus, para te perfumar, para assim trazer um renovo sobre ti. E haverá renovo sobre você e sobre tudo aquilo que você colocar, sobre tudo aquilo que você entende que precisa de uma vida, que precisa de um renovo, que precisa de algo, aleluia, porque está enfraquecido, porque parece que está morrendo. Eu não sei em que área da sua vida essa palavra pode se aplicar, mas eu tenho certeza que o Deus que me trouxe aqui tem um endereço certo para uma área da sua vida. Por isso, se há algo que você olha e você vê que não está florescendo, frutificando como você gostaria que estivesse, chama o renovo, chama a esperança, chama Jesus, chama Ele, que Ele traz renovo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vim para adorar-te.